Olá, estamos começando mais um programa Fórum Comunitário aqui na CWBTV, o canal comunitário de Curitiba. Hoje vamos falar sobre a importância do movimento estudantil para a sociedade. E para tratar desse tema, contamos com a participação da estudante de pedagogia Débora Reis Scheckenberg, coordenadora geral do DCE da Universidade Federal do Paraná, e da mestranda Lauren Machado Pinto, também do DCE da Universidade Federal do Paraná. Débora, nos conte como é que é o movimento estudantil e como ele se organiza. Primeiramente, só para... meu nome é Débora Reis Scheckenberg. Scheckenberg. Isso. Ele é meio difícil de falar mesmo, mas faz parte. Então, o que é o movimento estudantil? O movimento estudantil é um segmento da sociedade onde participam os estudantes, né, a organização dos estudantes, que atuam contribuindo para a gestão democrática do nosso país, da nossa sociedade, dos estabelecimentos de ensino, tanto das instituições de ensino da educação básica, quanto das instituições de ensino superior. Então, o movimento estudantil, ele vem a contribuir para a efetivação da democracia no país. Quando se pensa em gestão democrática, todos os segmentos da sociedade devem estar atuando de forma organizada para que todos levem as suas contribuições, para que todos sejam ouvidos, que a voz de todos seja colocada. Então, o movimento estudantil vem como esse segmento da sociedade na efetivação da gestão democrática. Você tinha alguma consideração? Pode falar, o movimento estudantil também, ele se organiza mediante a instituição de coletivos e também mediante as instituições representativas dos próprios estudantes. Então, desde a educação básica até o ensino superior, nós temos movimento estudantil. Na educação básica, muito presente, principalmente na questão dos grêmios, grêmios estudantis, no ensino médio também, que tem bastante movimento bem forte diante dos grêmios estudantis. Aqui, no caso de Curitiba, a União Municipal dos Estudantes Secundaristas, no estado do Paraná, a União Paranaense dos Estudantes, que vem também a representar os estudantes aqui do ensino superior, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e a União Nacional dos Estudantes, que representa todos os estudantes do Brasil. Em específico, nas universidades, nós temos organizações de entidade em centros acadêmicos, que são representativos dos seus cursos, que vai atender bem a demanda do curso específico, e o Diretório Central dos Estudantes, que no caso é como nós fazemos parte, que representa todos os estudantes da Universidade Federal do Paraná. Eleitos democraticamente, como a Débora já pontuou, a principal com uma defesa bem democrática do movimento, se organizando dentro das entidades e também fora das entidades, mediante articulação via coletivos e mobilização de movimento de massa, um movimento que tem uma grande representação popular. Isso, o movimento estudantil, ele funciona nas instituições de ensino também como uma ponte para a entrada das demandas sociais, Então, como uma ponte para os movimentos sociais estarem se inserindo nos espaços. Então, além das pautas específicas dos estudantes, nos seus locais, também o movimento estudantil age articulado com as pautas sociais, se inserindo, então, nessa lógica como um movimento social. E aí, como ele trabalha na lógica da representatividade da grande massa dos estudantes, também as entidades dentro do movimento estudantil, elas funcionam também como uma articuladora diante das pautas de entidades representativas governamentais, outros modelos de entidades, ou até mesmo no Grêmio Estudantil, a direção do colégio, ele funciona como um articulador e como um representante dos interesses da grande base estudantil, sem desconsiderar a importância dessa base estar organizada, dessa base estar junto, dando uma força e um peso político para tudo que o movimento estudantil busca fazer. Muito bem. A mobilização dos estudantes foi muito importante durante o enfrentamento da ditadura militar e também no movimento dos Carapintadas, que depôs o ex-presidente Collor.
Qual a importância histórica da organização dos estudantes? Laura, o que você poderia falar para nós? Claro. O movimento estudantil, como ele sempre teve, além de pautar o modelo de educação, o movimento estudantil sempre pautou o modelo de sociedade. Não desconsiderando as pautas da educação como históricas. Uma educação emancipadora, uma educação de verdade, que muda a vida das pessoas. O movimento estudantil, na época da ditadura, como colocado, que ele trouxe um enfrentamento em busca da democratização do país novamente, e no movimento Direto a Já, que trouxe o movimento Eu Quero Eleger o Meu Próprio Presidente, e os caras pintados na deposição do Collor, a gente estava trazendo como movimento social um processo de disputa dos interesses populares, principalmente os interesses dos estudantes, da representação que nós temos, também articulada junto a outros movimentos sociais. Hoje, nas nossas pautas, elas são bastante representativas, porque na década de 90, houve um processo muito complicado que o movimento estudantil tomou à frente, que era contra a precarização da educação. Foi um processo de muito sucateamento da educação, falhas no investimento público, que a nossa defesa é pela educação gratuita e pública. E hoje, agora depois dos anos 2000, nossa principal pauta é pela democratização do acesso, mas com qualidade, investindo na educação pública. Uma questão bem relevante é assim, o movimento estudantil, ele sempre tem uma história de que na década de 70, na década de 60, o movimento estudantil fez isso, fez aquilo. Hoje o movimento estudantil ele mantém-se ativo. Ano passado, se for ver na grande greve que teve nas universidades federais, a União Nacional dos Estudantes, mediante organizações de via DCE, que com a representatividade do nosso DCE, foi por uma grande pauta histórica que é a aprovação dos 10% do PIB para a educação. Além da pauta do investimento de 100% dos royalties do pré-sal pela educação. Porque hoje não se pauta só a educação superior, se pauta uma educação como um todo, desde a atenção básica até a pós-graduação. O que a gente vive hoje, que é muito complicado, é a mídia não dar tanta visibilidade para o que a gente faz. A gente continua fazendo muita coisa, o movimento estudantil continua muito ativo, ele se insere em praticamente todos os espaços. Ano passado, até no Fora de Erosso, foi puxado por Diretório Central dos Estudantes, União Paranaense dos Estudantes, que foi feito Derosso a batata tá assando para levar a público a complexidade de corrupção que estava acontecendo. Isso foi preconizado pelo movimento estudantil. Então, as pautas de democratização do país e a pauta da luta pela educação, elas continuam muito vivas. Nós ainda vivemos esse momento de disputa, só estamos num cenário diferente, com a necessidade de que ele seja mais visível. E acho que é importante também pontuar que, anterior ao processo de ditadura militar, onde o movimento estudantil foi mesmo combativo e também a sociedade necessitava de um movimento mais combativo, que foi às ruas e enfrentou mesmo essa problemática que a sociedade vivia. Anterior a isso, também já existia movimento estudantil. Acho que é importante pontuar, que principalmente na década de 30, quando começou o movimento de expansão das escolas públicas, do escolanovismo, o movimento estudantil também já esteve presente, pautando a expansão da escola pública principalmente. Muito bem. Quais são hoje as principais bandeiras de luta do movimento estudantil no Brasil? E o que fazem os estudantes para conquistá-las? Débora, você essa. Isso, como a Lauren já bem colocou na fala anterior, as pautas do movimento estudantil, em âmbito nacional e também nas locais, os 10% do PIB para a educação pública, que ainda o PNE ainda não foi aprovado, está em tramitação ainda, então a gente ainda continua pautando o 10% do PIB para a educação pública. Também a questão da permanência estudantil nas universidades, anterior à permanência, principalmente o acesso do jovem, das pessoas na universidade, nas instituições de ensino. Agora com o Estatuto do Jovem, ficou uma diretriz que coloca a obrigatoriedade do estudante estar frequentando o ensino médio, do jovem estar no ensino médio. Então, também são pautas do movimento estudantil. Aí a permanência, a assistência estudantil, a gente também
pauta a questões de raça, de gênero, sexualidade. Então, a gente vem colocando dentro da universidade, que é de onde a gente fala, né, agora, a gente vem colocando essa necessidade da universidade estar articulada com a sociedade, porque hoje a gente se depara com uma universidade que praticamente é uma ilha dentro dessa universidade, que não dialoga com ela. Então, o movimento estudantil ele vem bem combativo nesse sentido, levando os movimentos sociais para dentro da universidade, levando a demanda social para dentro da universidade, pautando, então, uma universidade popular que respeite e que coloque a cultura popular dentro dela. Laura, quer completar? Claro. E assim, a nossa bandeira é a gente ocupar os espaços, que é a questão mais fundamental. O movimento estudantil, ele se insere em diversos âmbitos, diversos ambientes, como já colocado. Ano que vem, com a Conferência Nacional de Educação, que está sendo puxado, que vai ser debatido toda a diretriz nacional, desde a educação básica, desde a creche lá dos pequenininhos, até a pós-graduação na formação de pesquisadores, formação de professores, a gente vivencia a necessidade de estar disputando o modelo de educação para a nossa sociedade. Como a Débora já falou, hoje a gente tem dados, por exemplo, o estudante da periferia que não conclui o ensino médio. E por que ele não conclui o ensino médio? Como é que se dá a lógica da sociedade? Porque muitas vezes ele tem que trabalhar, porque muitas vezes a escola não proporciona para ele o que ele necessita. Que é o quem que de fato mais precisa da educação, são os segmentos historicamente excluídos. As periferias, a educação no campo, a educação das comunidades tradicionais, a educação dos indígenas. Isso também é pauta que a gente carrega junto conosco, trazendo uma articulação junto a diversos movimentos e ocupando os espaços, né, com cadeira representando na Conferência Nacional de Educação. Esse ano é um convite para todos os estudantes, né, estarem participando nas prévias das conferências municipais de educação, conferência estadual de educação, que não é o único espaço de mobilização. Claro, o estudante tem que ir para a rua também, o estudante tem que trazer toda aquela movimento próprio do estudante, aquela alegria, aquela vitalidade, aquela força, mas também ocupando esses espaços ditos mais institucionais, para que aí favoreça que o movimento estudantil ele tenha todo o seu alcance. Mas sempre hoje com as principais pautas: educação pública, gratuita, e que venha a atender a demanda popular, principalmente do segmento da população que historicamente sempre foi tão massacrado na nossa sociedade, principalmente as pessoas com menor renda no país. O movimento estudantil ele também se organiza, enquanto cada curso, ele também se organiza dentro de executivas de curso, né, que atinge então o âmbito nacional. E nas executivas de curso, as pautas que mais são colocadas, né, as principais, é a questão da regulamentação das profissões e dos currículos de curso, né, buscando mesmo a questão da qualidade, pautando fortemente a pesquisa, a extensão. E também uma questão assim que até a universidade, a UFPR, vai estar pautando em 2015, que é a reformulação das políticas afirmativas, né, das cotas raciais e das cotas sociais. Isso é uma pauta também histórica do movimento estudantil, junto aos movimentos sociais. Sempre, então, buscando essa qualidade do ensino mesmo e, principalmente, ali dentro da nossa base, né, dos nossos cursos, construindo junto da universidade possibilidade para o estudante ele estar vivendo a universidade e está conseguindo permanecer, concluir o seu curso, mas não ficar somente ali dentro, né? Tá fazendo articulação, podendo estar fazendo seus estágios, fazendo articulação com a sociedade e construindo tudo isso que a gente acredita, assim mesmo, de a gente estar produzindo conhecimento, mas não desarticulado. Porque fora da universidade também existe conhecimento. E é o meio popular que vem trazer, e junto a sociedade, universidade, a construção, e aí pautando, né, mesmo um projeto maior de sociedade que a gente acredita. O movimento estudantil ele vem muito na democratização dos espaços, quebrando a estrutura engessada que existe, muitas vezes, não só
diante do governo do Brasil, que foi um movimento estudantil muito responsável pela democratização desse país, mas também dentro das instituições, dentro dos espaços, dentro das universidades, dentro das escolas, buscando democratizar. Porque o que surge hoje? Se tem a concepção de que o melhor modelo de existência de sociedade é uma sociedade democrática e organizada. Então, o movimento estudantil ele parte do princípio de que os espaços eles têm que ser democratizados de modo organizado, para que aí venham atender a demanda, não só do estudante que está lá sentado na cadeirinha assistindo a aula, mas quem que está financiando esse estudo na educação pública no ensino superior? É a comunidade. Como que ele vai responder para essa comunidade? Como que essa comunidade vai pautar dentro da escola, dentro da universidade, dentro da creche, o que a mãe precisa? O que lá na escola a mãe e os estudantes precisam? O que o ensino médio, o que o estudante enxerga o papel do ensino médio? Isso que surge o princípio da democratização dos espaços. Isso é uma pauta muito importante que a gente também, até dentro da nossa gestão do DCE, tem buscado avançar cada vez mais, ocupando esses espaços para trazer a real demanda da população. Colocando sempre mesmo a questão do protagonismo juvenil, né? A gente vê aí a juventude sendo sempre criminalizada, excluída, né? A juventude, ela tem que fazer muitos esforços ainda hoje, mesmo pós-ditadura, a gente tem que fazer muitos esforços para ser ouvido, para ser escutado e principalmente para a gente conseguir colocar as nossas demandas nas políticas públicas da educação, da saúde, de diversas esferas da sociedade. Então, o movimento estudantil é uma forma, né, de estar inserido e fazendo mesmo com que a gente seja protagonista da história da construção, da redemocratização do nosso país. Muito bem. Neste mês ocorreu em Recife o Congresso Nacional de Entidade de Base e também a Bienal da UNE. Qual a importância destes espaços para os estudantes? Então, o CONEB, né, que é a sigla, e a Bienal da UNE, elas se constituem como espaço de organização nacional. Né? São momentos são congressos chamados pela União Nacional dos Estudantes, trazendo que não é o único modelo que tem de organização nacional, tem as executivas, mas o CONEB, que é o Congresso Nacional da Entidade de Base, a CONUNE, o CONUP, que são outros modelos de congresso, eles surgem como modelos de aglomeração de estudantes do Brasil inteiro, eleitos em seu curso de modo democrático, que isso é o que é pautado como principal, em que eles se organizam para trazer as suas pautas, a sua demanda, a sua realidade. Isso surge uma perspectiva de uma oxigenação das pautas conforme a realidade local, porque falar de educação no SUS é a mesma coisa que falar de educação no Nordeste, o Sul e o Nordeste, o Norte, qual que é a demanda? Esse entendimento e trazer um reforço nacional das pautas que já são historicamente construídas. Além de ser um momento fundamental, que é de aproximar as pessoas, aproximar a juventude, que, como a Débora falou, historicamente sempre foi, quanto mais quieta, melhor. Né? E hoje está tendo essa possibilidade de estar se articulando. A Bienal da UNE, que esse ano teve como tema o Gonzaguinha, ela traz como a pauta a cultura, principalmente, o reforço da cultura do nosso país diante da juventude. Esse ano foi a pauta dos 100 anos de Luiz Gonzaga, que foi, eu não tive oportunidade, tá? Mas queria muito ter ido. Mas assim, que é um momento de estar reforçando a cultura do nosso país, a nossa valorização. Porque muitas vezes a gente vê o reforço contrário, né? A gente vai ver na mídia, passa lá os clipes das bandas lá não sei da onde, uma enxurrada de cultura que não necessariamente é da nossa origem de país, muitas vezes não é protagonizado pelo jovem, e quando você traz uma entidade que representa todos os estudantes do Brasil e traz e puxa isso, a temática, vamos valorizar a nossa cultura brasileira, isso também é política. Porque você traz a noção de identidade de um povo. O que é ser brasileiro? O que é a minha cultura? O que meu país tem? E como que está a educação no meu país? E quais pautas políticas que a gente vai articular? Porque, infelizmente, é muito legal esse sistema de auto-organização, porque, infelizmente, por exemplo, teve uma novela que passou esses tempos, que tinha um representante do movimento estudantil na novela, que totalmente ridicularizado, ele era um bardeneiro, ele não sabia nem o que ele estava fazendo, ele tacou fogo na reitoria, eu acho, na novela, alguma coisa assim, que para criminalizar e descaracterizar o movimento estudantil, que na verdade não é isso.
O movimento estudantil, ele tem organização, ele tem raiz, ele tem pauta. E quanto mais a gente está se organizando, mais a gente está em contato, mais a gente se fortalece. Para defender uma pauta de sociedade que não é só nossa, é uma pauta de sociedade para todo mundo. Educação é assunto de todo mundo, não é assunto só de estudante. Que isso que é fundamental nesses espaços. Débora, tem alguma coisa a completar? Não, é isso mesmo. O CONEB e a Bienal vem mesmo, né, pautando, né, a participação do estudante ali, de âmbito nacional, para conhecer as diversas realidades, porque cultura também faz parte da formação, né, do estudante, da formação da pessoa, a arte, a música e a socialização, né? A juventude precisa socializar. Nós, não é só a juventude, né? A sociedade toda, ela precisa ter espaços onde as pessoas dialoguem, onde as pessoas interajam, né? Porque esse modelo que a gente vive até hoje, onde as pessoas não têm um espaço dedicado a essa socialização, a essa troca de ideia, é um modelo mesmo ditatorial, né? Que não quer que as pessoas conversem, que não quer que elas troquem ideias, que não quer que elas se manifestem pela cultura, pela arte. E a UNE vem, né, trazendo aí, continua trazendo esse espaço para o movimento nacional estar interagindo. O que é interessante é que, como o movimento estudantil ele é muito plural, o movimento tem diversas teses, né? Tem diferentes olhares e isso é possível existir dentro do movimento estudantil. Né? Eu posso pegar a mesma questão e analisar de uma forma e a Débora de outra forma. E cada uma vai ter sua tese fundamentada nessa ou naquela perspectiva. Esses espaços, eles também são importantes porque eles se configuram também como um movimento de disputa política. Mas não na disputa de teses, o movimento das ideias, de como que tal ou tal determinada demanda vai ser seguida, como que a direção das entidades elas vão estar se organizando, qual que vai ser a principal pauta e como que a gente vai alcançar. Isso que é muito interessante, porque daí você gera um movimento de dialética, que é eu trazendo a minha perspectiva, ela trazendo a perspectiva dela, é assim, ou a gente não vai se convencer uma da outra, ou eu vou convencer ela, ou ela vai me convencer. Ou a gente vai buscar formular uma tese que traga uma construção de movimento. Isso que é bacana, porque às vezes no mesmo espaço, por exemplo, lá na universidade, a gente tem N coletivos organizados, com N opiniões diferentes, muitas vezes totalmente diferentes da minha, mas que de certa forma tem que coexistir. E como que a gente faz esses espaços, como que a gente agrega isso? E complementando também, além desses espaços da UNE, como o movimento estudantil ele se articula historicamente com outros movimentos, existem diversas vivências possíveis. A Débora aqui, fazendo um jabá já, a camiseta do Estágio Interdisciplinar de Vivência em Área de Reforma Agrária, que é a articulação do movimento estudantil discutindo educação no campo junto ao MST. Diversas questões que o Versus, que já existiu por muito tempo, que era a possibilidade do estudante estar indo em áreas mais afastadas para entender o Sistema Único de Saúde. O movimento estudantil ele tem N possibilidades e capilaridades. E que isso que é bacana na formação do sujeito, enquanto ser político, enquanto cidadão, né? Que cidadão é muito mais do que o cara que vai lá só votar. Se só votasse e resolvesse todos os problemas do mundo, esse país estava lindo. Mas é a questão de estar lutando pelas nossas pautas. Muito bem. Quem pode participar do movimento estudantil? E por que ele é importante que os estudantes se envolvam com os seus prêmios, seus grêmios, centros acadêmicos, diretórios e as centrais, etc. Então, como foi colocado, o movimento estudantil ele se organiza pelos seus grêmios na escola básica, né? Pelos CAAs, que são os centros acadêmicos, pelos diretórios acadêmicos, pelo DCE, e aí, âmbito nacional, tem a UNE e também tem outros segmentos nacionais de estudantes, onde os estudantes se organizam. Quem pode participar do movimento estudantil? É importantíssima a participação do estudante, né? Então, o estudante vai estar participando do movimento estudantil, e esse estudante que realmente, né, quer dialogar, quer trocar, quer construir, que está com vontade mesmo de fazer
essa transformação social, né, de colocar os seus desejos para um coletivo de estudante que vai discutir, que vai ver se é bem assim, se não é, por que é assim, como a gente pode estar fazendo para melhorar isso. Então, construindo junto, como a gente vai se organizar. E isso, o movimento estudantil, ele não é estático, ele está, né, em transformação a todo momento. Então, como a Lauren colocou, existem muitas divergências, né, muitos coletivos dentro que são movimento estudantil e que se organizam de diversas formas. Então, o estudante, dentro da educação básica, desde a educação infantil, ele tem a sua participação, ele tem a sua participação se ele for ouvido, se ele tiver um espaço. E mesmo daí os maiores vão construindo esse espaço, vão buscando esse espaço para serem ouvidos, para colocar suas demandas. Todo e qualquer estudante pode estar fazendo parte do movimento estudantil. E o movimento estudantil não é só isso que a gente colocou, ele também pode estar se organizando e deve estar se organizando fora dos CAs, fora dos DAs, enfim, do DCE, dos grêmios. Eu coloco que ele pode e deve, né, no sentido mesmo de que ele tem que estar se construindo, ele não precisa ser gestão de um DCE, não precisa ser gestão de um centro acadêmico, não precisa ser gestão do grêmio para ele estar atuando no movimento estudantil, né? Então... Débora e Lauren. Lauren e Débora, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Bem rapidinho as suas considerações finais, por gentileza. Então, primeiramente agradecer o convite para estar vindo falar de movimento estudantil, uma pauta que muitas vezes a gente não escuta, tanto ouvir falar enfim, nos segmentos da televisão. Fazer um convite para os estudantes, para todo mundo, tá buscando mesmo, de alguma forma, se organizar, né? Tem uma música que fala, né, que eu me organizando, eu posso desorganizar. E nesse desorganizar significa mudar, né? O que eu busco mudar, o que eu quero trazer para a sociedade e começar a refletir mesmo sobre a sua própria situação. Dizer assim, o movimento estudantil, ele teve um papel significativo na vida da maioria das pessoas que eu conheço. Porque ele te transforma, e além de ele te transformar, ele te dá ferramentas para você transformar a sociedade, transformar a sua própria vida. Então, convidar todos os estudantes que estão vendo o programa, que participem, que busquem o movimento estudantil, busquem as entidades que te representam, se não se identificar com as entidades dos coletivos, ou criem coletivos, que assim se constrói movimento. Muito bem. É isso. Ok, programa Fórum Comunitário chegando ao final. Nós queremos agradecer a sua audiência e até o próximo programa.